Eu fui uma pessoa, um menino que nasceu de pais muito pobres, não é? Meu pai foi funcionário da base aérea aqui, quando fugiu da seca lá no interior. Veio trabalhar na construção da base aérea na época dos americanos. Depois as coisas pararam na base e ele foi colocar uma barraca na feira. E Deus me abençoou, não é? Que eu nunca estudei em escola particular, só em escola pública. E aí Deus me abençoou muito na minha vida, me deu minha profissão de militar, depois da universidade, e etc, não é? E então isso gerou muitas invejas, e a gente tinha ódio mesmo de mim, por onde eu passei, não é? E alguém dizia, esse crente, esse crente, o que é que está fazendo aqui, não é? Vocês estão vendo essa onda de corrupção no Brasil? Da minha época, que eu passei por 10 cargos públicos, a corrupção existia. Existia corrupção, meus irmãos. E eu já disse a vocês que essa Bíblia ficava em cima, essa não outra, ficava em cima do meu birô de trabalho. E aquilo eu notava que tinha gente que sentia aquela reação, porque este livro é a palavra de Deus, é uma palavra viva, na verdade, irmãos, ela tem um efeito tremendo. Então muita gente queria fazer corrupção comigo, me chamar para ganhar muito dinheiro na corrupção. Eu dizia, comigo não, de jeito nenhum, não admito. Teve um deles que eu mandei se levantar e apontei a porta para ele, não é? Recebi ele muito bem, mas quando ele veio querer me comprar com a minha consciência, eu me levantei e disse, meu senhor, está vendo aquela porta que o senhor entrou? Por favor, queira sair. Ele foi embora. Isso causava muita ira, muita raiva contra mim. E Deus me promovendo, e Deus me abençoando. Houve uma vez, meus irmãos, que foi algo terrível, né? Você vê, Daniel sofreu uma perseguição, eu também fui perseguido. E o que eu vou contar a vocês, não sei se devia nem contar. Eu estava no meu trabalho como secretário de planejamento de Natal, não é? Quando um amigo meu, também secretário da prefeitura, secretário de finanças, foi no meu gabinete dizer, Alinaldo, você tem alguma coisa contra a maçonaria? Digo, eu não tenho nada contra a maçonaria. Digo uma coisa, na sua igreja, alguma vez você falou sobre a maçonaria? Digo, falei. A lição da escola dominical era sobre a maçonaria, certo? E eu era o superintendente da escola e tinha que falar. Todos os professores deram aquela aula mostrando a maçonaria na Bíblia, tá certo? Então, eu disse, qual é o problema? Não, porque dois irmãos seus, escute, irmão, dois irmãos da sua igreja denunciaram você lá na loja maçônica, ao grão-mestre. Eu quase caio para trás. Irmão meu, que tipo de irmão é esse, meu Deus? Aí eu disse, como é o nome deles? O meu amigo disse o nome dos dois. Ah, é? Sim, interessante, não é? Olha, fulano, eu lhe agradeço muito, eu disse aquele homem, que você, não sendo evangélico, não sendo meu irmão de fé, não é? Veio da sua casa me alertar para uma denúncia contra mim. E aqueles que se dizem meus irmãos, não é? Querendo me jogar contra essa entidade a que ele serve. Está vendo, irmãos? Eu fui alertado para aquilo. E aquele companheiro disse assim, Arnaldo, se possível você evite falar dessas coisas, porque eles são muito poderosos e podem lhe prejudicar. Ah, meu irmão, eu sou de temperamento sanguíneo e fleumático, né? Você só conhece o meu lado fleumático, calmo, mas o sanguíneo vocês não conversam não. Quando ele disse que eles podiam me prejudicar, o sangue subiu para a cabeça, eu disse, fulano, eu quero dizer a você, que o Deus a quem eu sirvo é maior do que todos eles, e ninguém vai me prejudicar, em nome de Jesus. Falei com veemência, o colega se assustou, não, pelo amor de Deus, não fique bravo não, digo, não estou bravo com você não, estou bravo com quem me ameaçou, tá? Aí pronto, resultado, meu irmão,
Eu apresentei aquela causa a Deus. Eu apresentei aquela causa a Deus. Viu? E sabe o que aconteceu? A filha daquele homem que era o maioral lá das mações foi ser minha aluna na faculdade de economia. Está vendo? E eu ajudei aquela moça. Ajudei nos estudos. Entendeu? Como é o negócio? Quando eu chegava lá num ambiente, numa repartição que o pai dela dirigia, ele dizia, esse aí não entra na fila não, pode passar. Pode vir aqui. Ele me dava prioridade em tudo. Sabe por quê? Porque ele mandou me dizer, diga ao pastor, diga ao professor Rinaldo, que aqui nada tem contra ele. Meus irmãos foram me acusar, e essas pessoas me deram mais valor do que eles. Isso é inveja, irmão, é maldade. Mas eu não aborreci aqueles irmãos, não. Eu compreendi que era uma fraqueza muito grande deles, irmãos. Por inveja, inveja é isso. Inveja de gente fraca. Um daqueles me perseguia na igreja, não diretamente, que ele não tinha coragem moral para me encarar. Mas por onde passar, falava mal de mim, por inveja. Por inveja. Um deles, tive pena. Um deles um dia teve um problema e morreu. Pouco tempo depois. Ficou aquele que era o mais falador, mais linguarudo. Passou um tempo. Aí Deus me tocou no coração, disse, vai falar com ele. Ele não tem coragem de falar com você, mas vai falar com ele. E eu fui. Meu irmão, vem cá, Pai do Senhor. Meu querido irmão, eu sei que ficou um mal-estar entre você e a minha pessoa, não é? E tal, e eu quero saber o que é que tem alguma coisa contra mim? Não, irmão, então eu quero me reconciliar com você. Naquilo que você acha que eu fiz contra você, peço perdão. Não, irmão, não. Nos reconciliamos. Pouco tempo depois ele passou para a eternidade. Querido, não saia do seu lugar. Não saia do seu lugar. Porque se você estiver no seu lugar, no lugar que Deus quer, lugar da comunhão com Ele, do relacionamento com Ele, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, como diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Daniel estava ali, foi levado cativo, né, com seu povo para a Babilônia. Olha, irmão, mesmo lá no meio daquele cativeiro, Deus os fez prosperar. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego foram os mais destacados no reino, não é? E o rei então, Daniel se destacou tanto, veja só, um estrangeiro, irmãos, um estrangeiro, né? O reino de Babilônia cresceu muito. O texto diz que o rei resolveu colocar 127 presidentes em cada província do reino, um presidente. E sobre os 127 presidentes, 3 príncipes, 3 líderes principais, para supervisionar o trabalho daqueles presidentes que cuidavam das províncias. E diz o texto que Daniel se distinguiu entre eles. Meu querido irmão, Daniel não precisou passar a perna em ninguém, entendeu? Fazer nada de errado para ser promovido. Não, Deus o abençoou e ele se distinguiu. Cuidado, você está na escola, não queira ser entre os últimos lugares, não seja um aluno relaxado. Eu botei na minha cabeça, eu não quero tirar menos de 7. Minha nota tem que ser de 7 para 10. Viu? E Deus me abençoou. Nunca tirei abaixo de 7. Se alguma vez tirei 6,5, ficava triste. Meu Deus, tem misericórdia. E estudava mais, para tirar as melhores notas. Eu dizia assim, eu não quero ser o primeiro da classe. Não faço questão disso. Agora eu quero estar entre os primeiros da classe. Porque eu sei que isso glorifica a Deus. Um menino da idade de vocês. Mas na minha cabeça eu coloquei que se eu estava ali, era para ser uma testemunha de Jesus e honrar o seu nome, fazendo as coisas certas. Não vou dizer que não colei. Teve tempo que eu colei, imitando os outros errado, e os outros colavam de mim. Mas teve um dia que eu tomei uma atitude, sabe o que eu fiz? Senhor, eu não quero passar colando, quero passar com a tua bênção.
A partir de agora, eu fiz um compromisso com Deus. Não colo, nem dou cola para ninguém. Acabou. 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 Eu e outro colega fizemos um pacto. Eu e outro amigo fizemos um pacto. E aí ficamos, nos fechamos. Eu e esse colega estudava até 1h às vezes, para nunca precisar colar de ninguém. E estávamos entre os primeiros da classe sempre, viu, irmãos? Para a glória do nome de Jesus. Então Daniel se distinguiu. E quando ele se distinguiu tanto que o rei Nabucodonosor quis colocar Daniel para assumir o reino no lugar dele. Daniel era uma espécie de primeiro-ministro, e o rei daquela potência estrangeira pensou em colocar Daniel sobre todo o reino. Já pensou que coisa importante para um homem de Deus, que não bebia, não se prostituía, não roubava, não fazia nada errado? Aí a inveja bateu no coração daqueles homens, dos 127 presidentes, e naqueles outros 2 príncipes, e disseram: esse camarada se sobressaiu da gente, sendo estrangeiro, como é que pode? A gente tem que puxar o tapete dele, a gente tem que derrubar ele, não pode esse camarada continuar prosperando dessa forma. Mas escuta uma coisa, quando você é fiel, e Deus estende a mão para te abençoar, ninguém vai impedir o plano de Deus na tua vida, meu irmão. Pode estar certo disso. Daniel está no lugarzinho dele, de repente aquele sujeito inventa um plano diabólico, macabro, para matar, para acabar com a vida de Daniel. Sabe por que eles observaram Daniel? Que ele era um crente fiel. Aí eu pergunto a você, meus irmãos, quando alguém olha para a sua vida, vê você como um crente fiel, lá no seu trabalho, lá na escola, lá no quartel, onde você trabalha, na sua casa, as pessoas podem lhe ver como um crente fiel, ou através do WhatsApp você não é fiel, ou na televisão, sei lá o que for, não é? Eles observaram uma coisa: Daniel, todo dia havia uma janela no quarto dele, que ele abria, porque era na banda a direção de Jerusalém, a cidade dos seus pais, de onde eles foram levados escravos para ali. E todo dia, diz a Bíblia, ele orava quantas vezes ao dia? Quantas vezes? 3 vezes ao dia. Como? Em pé, sentado? De joelhos. 3 vezes ao dia ele dobrava o joelho diante do seu Deus. Você está orando, irmão, em casa? Se não está, você vai ficar fraquinho, esquelético, raquítico, anêmico. O diabo pode te derrubar com sopro. Porque sem leitura da Bíblia, sem oração, não tem crente forte, não, meu irmão. Não tem. Pode ter teologia, pode ser professor de escola dominical, pode ser dirigente de oração, pode ser evangelista, pastor, sei lá o que for. Sem oração não adianta, você não pode vencer. Não pode vencer. Daniel orava 3 vezes a dia. Aí eles procuraram, como diz, escacaviaram a vida de Daniel, ver se pegava ele em roubo de dinheiro, não pegava, em sexo não pegava, falar mal de alguém não pegava, nada. Daniel era um homem íntegro. Aí se reuniram e disseram: o que a gente vai fazer? Já procurei na vida dele tudo e ninguém consegue encontrar um defeito, nada. O que é isso? Que sujeito mais terrível. Aí alguém disse, usado por Satanás: eu sei como pegar ele. Como é, rapaz? Um demônio falou na boca daquele sujeito. Eu observo que todo dia ele dobra o joelho no quarto dele 3 vezes ao dia. Ah, é? E qual é a ideia? Que tem que ele ore ao Deus dele lá? Nós não oramos aos nossos deuses? Não, mas é o seguinte, agora eu tive uma ideia fantástica. Olha, o rei gosta muito de elogios, você já viu como o rei é vaidoso? Então eu sugiro o seguinte: a gente pede a ele para fazer um decreto real, dizendo que durante 30 dias, ninguém na Babilônia poderá fazer algum pedido, alguma súplica a nenhum Deus e a nenhum homem, só pode fazer um pedido ao rei. Quero ver se Daniel vai suportar passar 30 dias sem se ajoelhar diante do Deus dele, né? Aí os outros disseram: mas rapaz, puxa, por que a gente não pensou isso antes? Que ideia fantástica, rapaz, olha, isso é maravilhoso. Pois é, foi a ideia que eu tive. Vamos falar com o rei? Vamos. Parece que eu estou vendo os bajuladores, chegam lá, eles lá na Babilônia, para falar com o rei, eles faziam salamaleque. Salamaleque é aqueles gestos. Aí tinha que ser 7 vezes.
Ó rei, vive eternamente. Ó rei, vive eternamente. Bajulador é assim, né? Aí chegaram lá, ó rei, vive eternamente. Ó rei, vive eternamente. O que é que vocês querem? Majestade, a gente traz aqui uma ideia muito boa para vossa majestade. O que é? Olha, a gente quer mostrar o seu valor, e nós amamos o Senhor, e o Senhor é o homem mais honrado. A gente traz aqui a ideia, trouxemos uma minuta de um decreto aqui, para o Senhor assinar, que nesses 30 dias ninguém peça nada a ninguém, nem a Deus, nem a homem, só o Senhor. Se a pessoa, majestade, como o povo vai lhe admirar mais ainda. Meu irmão político gosta de uma bajulação tremenda, viu? Se o camarada não tem Jesus, gosta de ser bajulado, gosta de ser exaltado, está entendendo? É assim, se não tiver cuidado. Aí o rei gostou da ideia. Interessante, nunca pensei nisso, vocês pensaram, né? Tá bom, 30 dias, está ótimo. Cadê? Traga aí para assinar. Assinou. Que com a assinatura do rei da Média e da Pérsia, não podia ser revogado. Não podia ser revogado. Isso fazia parte da lei. E aí diz assim, e quem desobedecer, dizia o decreto. O artigo 1º dizia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, decreta. A partir desta data, ninguém poderá fazer nenhuma petição a nenhum Deus, a nenhuma pessoa, a não ser ao rei. Ponto. Artigo 2º. Quem desobedecer a esta lei, será lançado na cova dos leões famintos. O último artigo. Publique-se e cumpra-se. E o rei assinou embaixo. Ele saiu dali, meu irmão, com aquele negócio na mão, tudo feliz. Eu quero ver agora o tal do Daniel, para onde é que ele vai. Quero ver se ele vai desobedecer o decreto. Aí ficaram olhando, espiando. Cuidado, irmão. Tem gente olhando a tua vida, a vida da tua família, sabe? Tenha cuidado. E aí ficaram olhando. Não tinha binóculo não, mas alguém olhou por trás das paredes, das portas. E disseram, olha, a Bíblia diz, Daniel, quando viu o decreto, foi para sua casa e mais uma vez, como de costume, se ajoelhou diante do seu Deus. Irmão, aconteça o que acontecer, a sua vitória está nos pés do Senhor. A sua vitória, jovem, está nos pés do Senhor. A sua vitória, meus irmãos, está nos pés do Senhor. A sua vitória, obreiro, está nos pés do Senhor. A sua vitória, igreja, está nos pés do Senhor. Você que está aí na internet, a vitória está nos pés do Senhor. Glória a Deus. Daniel estava lá orando a Deus. E eles olharam e chamaram de testemunha. Olha aqui, para servir de testemunha. Não tinha gravador, não é? Não tinha câmera para gravar, tirar foto. Ele está vendo aqui? Testemunha. Olha, ele orou de manhã, vamos ver de tarde. Orou de novo, orou de tardezinha, orou. De noite também. Vamos ao rei agora? Vamos. Majestade, vossa majestade assinou um decreto que é lei dos medos e dos persas e não pode ser revogado. O rei disse, é verdade. Pois bem, aquele Daniel, que o Senhor gosta tanto dele, que o Senhor tem promovido tanto ele, sendo ele um estrangeiro, ele não faz caso de ti, ó rei. Foi que houve. O decreto não diz que para durante 30 dias ninguém pedir nada a nenhum Deus. Pois bem, ele diz, respeita seu decreto. Todo dia, 3 vezes ao dia, ele se ajoelha lá no seu quarto, diante de uma janela, e clama ao Deus dele. Portanto, majestade, ele precisa ser lançado na cova dos leões. É lei dos medos e dos persas, e ninguém pode revogar. Aí foi que caiu a ficha, como se diz, do rei. Diz a Bíblia que o rei percebeu que toda aquela trama era para destruir o servo de Deus. O rei ficou pesaroso. Meu Deus, como pode? Eu não percebi que esses homens maus queriam prejudicar o meu melhor auxiliar, meu amigo Daniel. Que coisa terrível. E diz a Bíblia que o rei ainda procurou brecha na lei. A Bíblia diz que ele se esforçou para ver se encontrava uma maneira de livrar Daniel da cova dos leões, e os invejosos apertaram, não foi? Ó rei, majestade, está demorando, é a lei dos medos e dos persas, não pode revogar. Aí o rei disse, está bem, realmente
a lei do remédio dos pés, eu assinei, não posso revogar. Pode chamar Daniel e levar para a cova dos leões. Mas a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que o rei fez algo interessante, né? Fez algo interessante. Sabe o que foi que o rei disse a Daniel? Daniel, olha só quando o homem tem fé e dignidade e testemunho. Sabe o que foi que o rei disse? Daniel, eu não posso fazer nada por você, meu filho. É lei dos médios e dos pés. Mas o teu Deus, a quem tu serves, Ele poderá te livrar da boca dos leões. O próprio rei disse isso. Aí pegaram Daniel, tudo fazendo festa. Vamos lá, crente. Quero ver agora onde é que está o seu Deus, viu? Você desobedeceu a ordem do rei. Vamos lá, parece que eu estou vendo aquela turba levando o homem de Deus, empurrando para a cova dos leões. Os leões estavam famintos. Geralmente deixavam eles passar fome para poder destruir mais rápido as pessoas que jogavam ali dentro, não é? Então jogaram Daniel na cova dos leões. Bateram palmas certamente, se alegraram. Quem sabe eles foram comemorar. Oh, ficamos livres daquele que tomou o nosso lugar. Ia tomar o nosso lugar. Jogaram Daniel na cova dos leões. E agora? E agora? Diz a Bíblia que quando os leões chegavam, quando alguém chegava, era jogado ali, os leões estraçalhavam logo. Mas Daniel caiu ali dentro. E diz a Bíblia que Deus fechou a boca dos leões. O anjo do Senhor ficou ao lado de Daniel, seu servo. Eu costumo dizer que fazia frio, certamente. Aí Daniel dormiu bem aquecido, em cima da barriga de um leão, entendeu? A cabeça no outro leão, as pernas no outro. Os leões só faziam olhar para Daniel assim, ó. Aqueles olhão regalado. Se os leões falassem, dizia assim: eu não sei porque a gente não come esse camarada. Porque todos que bateram aqui, a gente acabou logo antes dele cair aqui dentro. Eu acho que os leões tudo olhando para Daniel assim. Eu acho que Daniel até alisou a cabeça dos leões, né? Como quem alisa a cabeça de um cachorrinho, de estimação, de um gatinho. A Bíblia não diz isso não. Mas eu acho que como os leões não faziam mal a ele, eu acho que ele, muito grato a Deus, alisou aqueles leões. E passou a noite, meus irmãos. E os inimigos do servo de Deus comemoravam. O rei ficou tão triste, diz a Bíblia, que ele não quis comer nada, não quis ouvir música, não quis ouvir coisa nenhuma. O rei ficou tão pesaroso, tão triste, deprimido com aquela situação. Diz a Bíblia que ele não comeu nada, nem quis saber música de coisa nenhuma, ficou em jejum até amanhecer. De manhã cedo, o que é que diz a Bíblia? De manhã cedo, o rei se levantou, provavelmente assim pelas 5 horas da manhã. Sabe uma coisa? Eu vou lá na cova dos leões, ver o que aconteceu. Vou ver o que aconteceu. Chegou lá, diz a Bíblia que o rei com voz triste, sabe como é, né? Disse assim: Daniel. Não foi assim: Daniel, Daniel. Não, Daniel, Daniel. Será que o teu Deus pode te livrar, Daniel? Eu acredito, irmão, que Daniel dormiu a noite todinha. Tranquilo, quentinho ali naquele leão. Aí Daniel acordou, bocejando assim, ouviu a voz do rei: Daniel, Daniel. Aí lá de baixo Daniel respondeu: ó rei, vive eternamente. O Deus a quem eu sirvo, Ele me livrou da boca dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda, não é, irmãos? Agora eu vou já finalizar, dizer por que aconteceu isso. Aí o rei mandou tirar Daniel depressa da cova dos leões. Muito bem, Daniel, seu Deus é fiel. Parabéns, meu filho. Eu disse a você, não foi? Que o teu Deus podia te livrar, só Ele podia te livrar. Porque eu não podia fazer nada, Daniel, é verdade, senhor rei. Mas vossa majestade sabe que eu não fiz mal nenhum a ninguém, nem a vossa majestade, nem aqueles homens que me perseguem. O rei disse: tem problema não, Daniel. Vá para sua casa tranquilo, continue servindo a seu Deus, que o seu Deus é Deus de verdade mesmo, não é? Agora chamou o capitão e disse: capitão, chama aquele pessoal que me obrigou a assinar a lei para matar Daniel, chama eles todos aqui.
Rápido! O arauto saiu. Olha, vamos lá, você aí que é o chefe daquele pessoal, chama todo mundo para a presença do rei. Isso lá aí por volta das 7 horas da manhã. Eles se apressaram. Foi que houve, foi que houve, foi que houve, foi que houve. Sabia o que era, né? Para onde é que é para ir? Lá para a cova dos leões, para saber. O rei tem um negócio com vocês lá. Pensaram assim: o que será? O Daniel deve ter morrido, né? Deve ter morrido. O que o rei quer? Para comunicar a gente que acabou tudo. Chegou lá, traduzindo uma linguagem bem mais nossa, né? Muito bem, vocês me fizeram assinar esse decreto, lei dos Medos e dos Persas, que não pode se revogar, para jogar Daniel na cova do leão, não foi? Foi, majestade. Pois bem, eu não revoguei o decreto. Daniel foi jogado na cova dos leões. Vocês foi quem jogaram. Mas sabe o que aconteceu? O Deus dele o livrou da boca dos leões. E como agora eu sei que foi por maldade, malícia, vocês é que vão ser jogados agora aí dentro. Parece que eu estou vendo eles querendo correr, e o rei disse: não corre, não escapa ninguém. E mandou jogar um por um dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que antes da pessoa chegar lá embaixo, ainda no meio, ainda caindo, o leão já pegava pelas pernas, estraçalhava tudo. Mas irmãos, o banquete foi grande para os leões. Eles comeram carne para muitos dias. Não nos gloriamos por isso, não é? Mas é uma prova que o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus onipotente, é o Deus onisciente, é o Deus onipresente. Quando Ele quer, Ele livra. Quando Ele não quer, Ele não livra. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque Daniel não era com a maioria de nós, que só ora quando vem para um culto de oração, e vem a menor parte, não é, irmãos? Não, Daniel não orava só quando estava atribulado, não. Vocês leram no texto, 3 vezes ao dia, ele orava ao seu Deus. Já era costume orar 3 vezes ao dia. Aí você vê o poder de Deus e o poder da oração, o poder da fidelidade, não é, irmãos? Glória a Deus por isso, que sirva de um exemplo grande para nós, termos uma vida de oração. Você não é obrigado a ser como algumas pessoas que oram 3 horas por dia, talvez não tenha tempo para isso, 2 horas por dia talvez não tenha tempo também, mas orar 15 minutos, irmão, meia hora por dia, e não ore uma vez só não, ore 3 vezes por dia, é exemplo de Daniel. Davi também, no Salmo 55, desde que ele orava pela manhã, ao meio-dia e à tarde, né? Parece que esses três turnos, 3 vezes do dia, tem algo interessante diante de Deus, viu? Então considere isso e valorize mais a vida de oração.